Vamos aqui, irmãos, meditar em uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para repartir com os irmãos aqui nesta noite. Vamos meditar sobre os benefícios da obediência. Tanto como a desobediência existe benefícios, e a obediência tem benefícios muito mais benéficos. Vamos ver, irmãos, sobre duas personagens, do profeta Isaías e o rei Ezequias. Vamos ver em Isaías, no capítulo do número 6. Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Aqui nós vimos, estamos diante de um chamado de Isaías. Isaías foi alguém que foi chamado para ser profeta na época. A Bíblia vai nos dizer que o ministério de Isaías, depois do seu chamado, aqui no capítulo 6, nós vamos ver que Isaías ele não estava convicto do seu chamado. Ele sabia que Deus tinha algo com ele, mas não estava convicto do seu chamado. E nós vamos ver que aqui no capítulo 6, Deus chama Isaías através de uma visão. E quando ele vê a visão, Isaías vê esta visão, ele disse: eu vi os serafins voando. Aleluia. E neste momento ele ouvia, escutava uma voz que dizia: a quem enviarei, ou quem há de ir por mim? Era uma pergunta que soava em plena visão em que Isaías contemplava, em que Isaías enxergava, em que Isaías via. Mas ele estava um pouco complexo, aleluia, e no momento em que ele viu os serafins voando, e que ele viu a glória de Deus, e a Bíblia diz que a casa ali se encheu de fumaça. Todos ali, aleluia, viram a glória do Senhor. E Isaías, aleluia, como ser humano, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Ele olhou para dentro dele, ele olhou para dentro de si e disse: eu não tenho condições de ser profeta, eu não tenho condições de ter um chamado deste tamanho para ser profeta das nações. Eu não tenho como ser este homem que Deus quer. Aleluia, mas ele viu que no momento um serafim pega uma brasa viva tirada do altar e toca os lábios de Isaías e disse: a tua iniquidade é tirada e o teu pecado é perdoado. Aleluia, quando ele olhou para dentro dele, aleluia, ele encontrou dentro de si agora a capacidade para desenvolver o seu chamado. Ele encontrou dentro de si a vocação para o seu chamado. E a Bíblia diz que Isaías foi um homem que trouxe muitas mensagens. Aleluia, e depois do seu chamado, o seu ministério foram de 47 anos, um homem exclusivamente, um homem de Deus. E a Bíblia diz que na época o povo de Israel havia se desviado da lei de Deus. E justamente é isto que o profeta, a incumbência de profeta é esta: é dar aviso
antecipado. Jesus, falando a sua palavra, ele disse: eu não quero que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade, antes que todos conheçam a verdade. E justamente era esse o trabalho de Isaías, era avisar o povo. E a Bíblia diz que foram muitas mensagens que Isaías fala aos moradores de Judá e de Jerusalém. O povo, aleluia, havia se dividido, aleluia, o povo estava separado e longe de Deus. O livro de Isaías pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 39 falam do tempo que Judá estava sendo ameaçado pela Síria. Ali estava uma ameaça e Isaías já vinha profetizando este tempo. Depois nós vamos ver, aleluia, irmãos amados, aleluia, que do livro, aleluia, que Isaías escreve depois que ali o povo tinha abandonado os planos de Deus, aleluia, e tinha deixado de abraçar a honestidade e a justiça. Havia um desvio espiritual do povo de Judá, mas os avisos de Deus estavam vindo através do profeta Isaías, aleluia, que haveria um tempo, aleluia, de colheita dos benefícios da desobediência, aleluia, e o povo continuava da mesma forma, mas Deus estava lá com o profeta e avisando o povo, aleluia. Nós vamos ver que do capítulo 40 ao 55 falam que o povo foi expulso do seu país, o povo saiu da terra de Jerusalém como castigo por causa dos seus pecados, mas Deus já liberava uma palavra através de Isaías: haverá um tempo de libertação, o meu povo irá cativo para a Babilônia, mas haverá um tempo de libertação. Irmãos, Deus avisa quem Ele ama. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, não tenha medo de exercer ele. Aleluia. Isaías tinha este receio de exercer o seu chamado, a sua tarefa, mas na mesma hora, quando ele viu isto, ele se encheu da graça de Deus e continuou o seu ministério. Mas nós vimos, irmãos amados, aleluia, que do capítulo 56 ao 66 trazem já conselhos para o povo. Quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro, e Isaías é chamado então o profeta evangelista. Agora Isaías ampliou o seu ministério e viu muitas visões que ele teve, muitas profecias sendo cumpridas ao tempo que ele estava ali. Mas agora nós vimos uma ligação, aleluia, do profeta Isaías. Profetizou, aleluia, nos reinados do rei Uzias, de Jotão, de Acaz e de Ezequias. E justamente esta ligação com o rei Ezequias, rei de Judá, nós vimos uma palavra deliberada no capítulo de número 38 de Isaías. Quem tem a sua Bíblia, capítulo 38 de Isaías, você vai notar lá, você vai ver que o profeta, como um conhecido do rei Ezequias, como alguém que conhecia, como alguém que era profeta no seu reinado, vai chegar quando exatamente Ezequias adoece. Agora nós vamos ver os benefícios da obediência. Os benefícios da obediência são os melhores benefícios, não tanto para esta vida aqui, mas também para a vida futura. E aqui, irmãos amados, quando Ezequias adoece, você vai ver lá na tua Bíblia, no capítulo 38 de Isaías, a Bíblia diz que Ezequias adoece de uma doença que era para a morte, era para Ezequias morrer. Chega o profeta, aquele que era amigo dele, chega lá e disse: põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer e não vai viver mais. Alô, irmãos amados, será, aleluia, que alguém não podia murmurar deste caso? Será que alguém não podia dizer, mas agora está doente, em vez de levar uma mensagem ao coração de Ezequias para confortá-lo, vai dizer que o homem vai morrer? Aleluia, mas Ezequias tinha confiança, pois Isaías era o profeta que profetizava no seu reinado, e ele tinha confiança nas palavras do homem de Deus, e a Bíblia diz que Isaías entrega o recado de Deus e sai para fora do pátio, e a Bíblia vai
nos dizer que Ezequias, aleluia, ele não orou a Deus e disse: Senhor, me dá vida, Senhor, prolonga os meus anos. Ezequias não fez isso. A Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede e diz: de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade. Ele faz uma justificativa da sua vida e diz: Senhor, tu há de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e fiz o que era reto aos teus olhos, mas se porventura eu pequei ou transgredi, fiz algum desacordo com a tua palavra, o Senhor me perdoa. E a Bíblia diz que o rei chorou muitíssimo. Quando o profeta ainda não tinha saído do pátio, estava no pátio do palácio, o Senhor volta a falar com ele e disse: volta lá na casa de Ezequias e diz para Ezequias, o meu servo, que eu acrescentarei os seus anos por 15 anos na terra. Agora, irmãos amados, Ezequias estava ali chorando, aleluia, com essa notícia, porque ele bem sabia, aleluia, que era Deus que estava usando o profeta, mas no momento ele chega de volta e diz assim, diz o Senhor, aleluia, o Senhor vai acrescentar os teus dias mais por 15 anos. A Bíblia diz que Deus ainda pôs por sinal para Ezequias, e ele disse: eu farei voltar como sinal, eu farei voltar 10 graus do sol do que já declinou, aleluia, como prova que eu vou cumprir o que te prometi. Meu querido irmão, não desista da tua vida, porque é muito importante para Deus. Não pensa em desistir, porque Deus justamente Ele prova quem Ele ama, mas no momento em que você passar, Ele vai te honrar como honrou Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias reinou o seu reinado com 29 anos, foram 29 anos reinando sobre Judá, sobre Jerusalém, e ele ali então era alguém que servia ao Senhor. E no versículo de número 6, aqui nós vamos ver, aliás, de número 16, diz: Senhor, como estas coisas se vive, e em todas elas está a vida, o meu espírito, portanto, cura-me e faça-me viver. Ezequias, ele sabia agora, ele tinha certeza que Deus havia acrescentado. Agora nós vimos em sua oração, em seu cântico, ele agradecendo a Deus e dizendo: faze-me viver com saúde, Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta, aleluia, chega e diz para ele: toma, Isaías, pelo que nós entendemos, que Ezequias era uma chaga que ele tinha, e o profeta disse: põe uma pasta de figos sobre a chaga e ela sarará. Irmãos amados, colocar o remédio onde está doente, levar o remédio ao enfermo. Aqui Ezequias agora glorificava a Deus. Irmãos amados, os frutos da obediência ao Senhor estavam aqui agora. Ele não pediu: Senhor, acrescenta os meus anos. Ele disse: há de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia, somente isto Ezequias fez. Aleluia, a fidelidade tem frutos em nossa vida. Quando nós tememos a Deus e amamos a Deus, a promessa de Deus, o irmão Douglas falava sobre promessa e dizia: quando Abraão, em todas as partes em que Abraão andou, a promessa de Deus estava com ele, a mão de Deus estava com esse homem de Deus, aleluia, porque estava no centro da sua vontade. Quando nós, aleluia, queremos fazer a vontade de Deus, temos que estar no centro da sua vontade. Aleluia, irmãos amados, aqui nós vimos esse aprendizado sobre benefícios da desobediência. O povo de Israel sofreu, foi levado cativo, aleluia, porque colheu os frutos da desobediência. Ezequias foi um rei temente a Deus e colheu os frutos da obediência. Teve vitórias em sua vida, teve anos acrescentados em sua vida, porque Deus não falha com as suas promessas. Meu querido irmão, aleluia, se você tem um problema na tua vida, ou se você está temendo o teu chamado, não tenha medo, Deus é contigo, como era com Isaías. Se você tem um sentimento de fazer algo para Deus e sente que este tempo está chegando, faça isso com alegria. Aleluia, Isaías
Isaías, depois que ele viu a visão, aleluia, ele prostrou-se diante do Senhor, e quando ele ouvia a voz, quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele se prostra e diz, envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. Irmãos amados, queira ir em busca de alguém que está sofrendo, de alguém que está chorando, de alguém que está abandonado à beira do caminho, e levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que renova, uma palavra que cura. O mesmo Deus que curou as chagas, as feridas que era para a morte de Ezequias, pode restaurar a tua vida, Ele pode curar a tua vida, Ele pode restaurar os teus sentimentos novamente, e você ser feliz e bem-aventurados com Jesus. Eu quero, irmãos, aqui deixar esta mensagem no coração dos irmãos aqui nesta noite, e quero orar juntamente com os irmãos. Você que necessita da oração, talvez tenha feito propósito com Deus, talvez você sente que Deus está te chamando, mas você não consegue fazer a sua vontade, não consegue ter um desprendimento. Exatamente isso que aconteceu com Isaías. Deus pode fazer contigo, Deus pode te fazer grande, Deus pode te fazer vitorioso, Deus pode te fazer alguém usado nas mãos dele para levar o evangelho. Se alguém necessita da oração, pode se manifestar, nós vamos estar orando, Deus estará realizando uma grande obra. Vamos pôr em pé. Se alguém deseja renovar o concerto com Deus, deseja de fazer um pacto com Deus aqui nesta noite, aleluia, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías é o mesmo que está aqui nesta noite, e pode curar, pode acrescentar a tua vida e restaurar o teu ministério. Quem sabe na tua vida o teu ministério não está ativo, mas Deus quer renovar nesta noite, Deus quer levantar nesta noite. Quero convidar o pastor Amós para passar aqui, orar juntamente conosco, por todos que querem fazer um concerto com Deus. Deus está aqui para fazer uma grande obra.